Então, né, como meu nome é ali, meu nome é Christian, né, Christian Lagedopa. Eu fiz biologia aqui na FRJ, aqui nesse corredor, passei muito por aqui também, então tenho um carinho especial por aqui, pelo bloco A, CS. E depois fiz concurso, passei para só professor de ciência no município do Rio e de biologia do Estado. E esse nome vocês estão vendo, né? Porque meus pais são gaúchos, vieram morar no Rio, meu pai é de origem alemã, minha mãe é filha de libaneses que vieram para Porto Alegre. Então, e meu pai fala um dialeto alemão, aprendeu em casa de 200 anos atrás. Então, eu gostei dessa coisa de. Então, no Brasil, essa mistura, né? Minha mãe aprendeu árabe em casa, não bem o árabe, o dialeto libanês, que é um árabe diferente lá do padrão. E eu sempre gostei, então, da origem do brasileiro, né? E né, quando a gente pensa assim, o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior população africana fora da África, né? E sem ser a Nigéria, o Brasil seria o maior país africano do mundo, né? Então, tirando a Nigéria, que até ultrapassou o Brasil recentemente, né? O Brasil era o quinto na população, e agora é o sétimo. E, e aproveitando que meu irmão mais velho viajou comigo, ele é diplomata, né? Então ele gosta de viajar, fazendo viagens diferentes. É, 79. E meu irmão, 104, 105. E a meta dele é conhecer todos os 200, 193 países do mundo. E ele me chama para aventura, né? Eu vou embora, né? Me ajuda também nos cursos mais pesados. Porque realmente, você viajar, assim, você ficar imerso em cultura. É como eu falo de pessoas da área de história. Pessoa de história que não consiga ir para o Egito, para a Grécia, para Roma, né? Para mostrar isso. Um professor de biologia que assim, eu tive a chance de ir lá ver o dragão de Komodo, lá na Indonésia, né? De fazer safari na África, ver, ver animais que eu nunca imaginaria, assim, como biólogo, né, também, que é minha praia. Eu tenho formação como ecólogo aqui na UFRJ. Então, pensando na proposta. Tentar baseado. E daqui até lá são 12 horas de voo, e uma equipe fica comissários, pilotos, né? Meu pai é engenheiro de voo, uma profissão que agora o computador faz no avião, né? Profissão de extensão. E de lá seguir, continuar o voo para o Japão, mais umas 10, 11 horas. Né? Então, eu tive chance de ir para lá, para Suíça, desde pequeno. Assim. Aí meu pai morou 2 anos, né? Quando eu tinha dos 3, 5 anos, foi alfabetizado em inglês. Então, assim, então é uma oportunidade que eu tive, né? Assim, Mas conta pra gente como é que foi essa viagem lá pra... isso podemos até começar, né? Primeiro, aproveitando que as rotas de escravidão, né? As quatro principais rotas, achei assim, mas esqueci de botar de onde foi a imagem, né? Mas, só levantando aqui, a costa da mina seria aqui o Golfo da Benin, né? Essa área, vieram muitos brasileiros, principalmente para de Salvador, né? Ali da Nigéria, Benin, Togo, Gana, né? Costa do Marfim e também de Angola. Vemos. Agora, eu li esse livro também, A Diáspora, li uma parte dele, não se ler todo, porque ele é uma coletânea, né? Esse livro reúne textos dessa lista de pesquisadores, né? A Diáspora Mina, Africanos entre o Golfo do Benin e o Brasil. É muito interessante. Então, uma parte fala que a maior parte veio dos escravizados que o Brasil vieram da costa de Minas, outros não vi na internet 40% teria vindo da região de Angola. Né? Então, acho que não tem todos os registros, né? Mas o que é certo é que a maioria dos escravizados vieram para o Brasil. Né? Então, e daí a gente fez. Depois que então os países.
Não tinha rotas direto para o Caribe, né? Para Jamaica, Barbados, Estados Unidos, para Colômbia, para Cuba, né? Muitos, né? Ah, e nesse livro eu li também que os escravizados da Costa do Minas tinham a fama de ser bons trabalhadores para cana-de-açúcar, né? De ser mais altos, mais fortes, né? Então, segurança fronteira. Ótimo. É. Então, então, a gente fez esse roteiro, que é a próxima foto dela. A gente chegou em Benin primeiro, depois seguiu os carros, né, táxi. São 2 horas de carro só, ligando Benin ao Togo, na capital do Benin, Porto Novo. Então a gente foi em Porto Novo, a cidade do aeroporto, capital do Togo, a gente mal ouviu falar, né? Lomé e Accra, capital de Gana. Gana ficou conhecida na pandemia porque não tem aqueles dançarinos do caixão, né? A gente até virou um meme, né? Não, mas é tradicional eles celebrarem, né? A família do falecido morto contrata para celebrar, virar uma festa. A gente tentou isso aqui, caiu no domingo de Páscoa e não estava tendo celebração de Páscoa e não. A gente queria presenciar com ela. Então a gente iniciou no Benin, seguiu para Togo e terminou em Gana, né? Que seria a costa da mina, né? São esses 3 É. E interessante que os portugueses chegaram aí em Gana em 1484. Foi a primeira construção europeia subsaariana, né? Porque os espanhóis também, os espanhóis e os portugueses tinham também no Marrocos ali ao norte, mas os portugueses já estavam chegando até aí. Então, em 1484, eles construíram em Gana o forte de Elmina, né? Para começar explorar a região e depois com o tráfico, né? Escravizado. Provavelmente, então, porque 7.484 é um forte, É, já era um projeto econômico trabalhar com a cidade. e como, né, Portugal se formou como nação primeiro, né? Primeira nação se formar na Europa, então, inclusive, desenvolver a navegação, né, foram explorando o contorno da África. Depois os turcos, né, tomaram Constantinopla, aí eles acharam outro caminho, né, dando a volta e descobriram o Brasil, depois, alguns poucos anos depois. A gente pode. Alguma pergunta? Pode. Na sequência. Então, enquanto isso, eu e meu irmão, né, a gente foi a Paris, a bandeira do Benin, as bandeiras da região dos países têm essas 3 cores, né? O amarelo, vermelho e verde, que é baseado na bandeira da Etiópia, que foi o único país que não foi invadido e colonizado, né? A Itália tentou invadir a Etiópia, como a bandeira da Etiópia tem essas cores, vários países, quando se tornaram independentes, não, é até confuso, né? As bandeiras meio que são muito parecidas, né? E as roupas típicas também de Benin, aqui tem uma criança pendurada, meu, me dá um medo isso aqui. Tá vendo? Uma criança no pano, né? Mas assim, dá um medo de soltar aquilo, né? É típico cultural. Tem os painéis lá. E aquele o Copa pintou aqui na região cultural e também tem mais conseguiu ver os painéis lá. De Cotonou, de Contra-Esporte foi até Porto Novo, nome dado pelos portugueses, né? Também manteve esse nome. Era um palácio de reis beninenses, né? Até a lista dos reis, até 1976 ali. Então só que a gente não podia tirar foto dentro, né? E a língua falada no Benin pouco é o francês, engano é o inglês. Né? Então tem só o projeto desse palácio, né? E lá a religião é o voodoo, né? Da religião voodoo, que é muito parecido com o candomblé, apesar de eu não ser praticante, não conhecer muito. Mas ele tem uma entidade, uma status de entidade coberta, né? Quase. Tá ali quase para ser a forradinha. Quase. Pode chuva.
E foi interessante ver, né, como ele teve esse palácio, tinham vários compartimentos, a gente só podia olhar. Depois, aí tem festividades aí, shows nesse pátio maior aí. Ele é um motorista e um guia. Aí em cima, pra cá, assim, os quartos onde é aquele bicho dos reis, bem imenso. Ou pelo menos porque são várias línguas, vários povos ali. Benin é encostado faz fronteira com a Nigéria, então uma parte fala Yorubá, depois tem o Guapom, tem outras línguas, né? Eles falam sobre Fala, né? Então tem, assim, aí templos da religião Bucana, né? Vocês verem, só tirou foto por fora, a primeira divindade, né? Tem acho que 13 cabeças, 12 cabeças de bom. Ah, e na frente desse templo tem uma mesquita, né? Lá é muito presente os muçulmanos, mas eles estão mais presentes ao norte, que já é mais perto do Saara, desses países. Religiões evangélicas, pentecostais, tem muita igreja também, e esses templos da região. Aqui muito interessante a ligação com o Brasil. Estão vendo essa igreja? Não parece uma igreja barroca? Não é uma igreja, é uma mesquita. Os retornados, quando teve os malês, né, que eram escravizados muçulmanos, sabiam até ler em árabe, e o senhor dele, português, não sabia ler, porque era analfabeto. Então, os descendentes, eles tiveram, quando teve a revolta dos malês, uma parte voltou, né, foi deportada. E com a abolição do escravidão também, alguns puderam voltar. E como eles construíram igrejas na Bahia, eles usaram a mesma técnica para construir as mesquitas, né? Parece uma mesquita, só que não tem a torre, é escrito em árabe, né, os detalhes. Só que não entrou como patrimônio da humanidade, porque eles fecharam aqui essa entrada. Então alteraram. Então a Unesco não pôde aceitar. E do lado tem uma mesquita, um anexo, uma mesquita da arquitetura mais conhecida, né, ali para a esquerda. elas estão juntas, as duas? Em anexo, sim. É. Essa é mais nova, né? Um prédio bem antigo, assim. E esse foi construído já pelos. Ah, Isso é no século XIX. conta um pouco essa história dos retornados. Esse daí que é um. Aquele livro Defeito de Cor conta isso, que a ideia é essa, que ela retoma a história, ela teria atuado na revolta dos Mavis, e aí depois ela voltaria atrás do filho que tinha fugido, que dizem que é a história de Luiz Gama. Ela não fala isso no livro, mas e a mãe dele, esse é o nome, amigo, você lembra? O nome da mãe dele, esqueci, que seria ela, mas é uma história ficcional baseada em fatos reais. Mas essa parte com som não, é só. A entrada é do outro lado, eles têm um prédio no lateral. Mas é legal isso aí, de que eles escreviam, que a ideia que eles têm, como os escravizados eram todos analfabetos, pobres, não sei o que, eles tinham a mesma etnia. Aí a ideia é que não, eram diferentes, tinham níveis de instrução diferenciado e a própria revolta, essa revolta teve um caráter muito específico dentro do Brasil. Por conta dela, houve uma mudança de legislação. Olha, aí por isso e deportaram, né, quase todos eles. Exatamente. Ela vai organizar. Era um período. Perfeito. E hoje em dia, vou mostrar mais adiante, calcula-se 5 a 10% da população beninense é descendente desses brasileiros retornados, né? Até bastante, uns 5 a 10%. E eles mantêm ainda o sobrenome Pereira da Silva. Né? Eu vou mostrar mais adiante os nomes brasileiros. Eles não falam mais o português, mas eles mantêm alguns atos brasileiros. Só que a gente só ficou uns 2 dias aí, então não deu tempo de aprofundar.
Mas eu estava lendo de algum, eles falam bom dia, oi, eles mantêm um pouquinho de português assim, né, no meio do francês, na hora do cumprimento. E eles, vocês viram a roupa típica, né, que na moto eles estavam, os brasileiros, os descendentes, não usam tanto essa roupa, usam roupas mais ocidentalizadas, não sei se é para destacar, diferenciar, eu vou dizer até. Normalmente eles não usam muito essa roupa e vamos chamar para frente, tem um panteão, aí, ó, o panteão dos heróis africanos, né? Foi feito por esse da Silva, do Olha aí. ele doou, ele construiu. Né? Então ele é um descendente desses escravizados retornados do Brasil. Então, em memória, ele tem a África ali com uma árvore seca, tem várias mensagens, né? Contra a escravidão, né? Os que sofreram no passado, para que a gente tivesse aqui hoje. Sim, eu também não botei muita coisa, senão fica muito grande, assim, mas tudo é interessante. Isso daí é uma construção que eles fizeram em memória ao Que esse senhor da Silva. Não, dos heróis africanos em geral e dos negros, os afrodescendentes destacaram no mundo. Aí dentro, na próxima foto. Pode ser a imagem. Tem uma série falando um pouco da história de cada uma. Muitos, né? Então aqui, ó, De Souza, Monsenhor Isidore de Souza, né? E ali, vendo da para direito, mas fala um pouco. Não sei se era um religioso, de repente, um místico católico. Né? Passa. Da Silva, Rodrigues da Silva, Deus dado, né? Alô, Honório Paraíso, Regimonda de Amaral Florentino da Silva. Eu tinha muito mais, né? Escolhi alguns. Nem todos têm nomes, sobrenomes portugueses, brasileiros. Eu destaquei alguns. Tinham vários com sobrenome. Michael Jackson. Aí aqui ele colocou também Nelson Mandela, Michael Jackson, Martin Luther King e a Rose Parks, né? Aí, do outro lado do litoral beninense, do lado oeste, a gente foi na cidade de Uidá também. Tem um forte que é usado pelos portugueses, só que ele estava em reforma, a gente não pôde entrar. Estava de foto. Em Uidá, estou é um balba isso, é árvore sagrada para eles. Pode passar. Elas são com pitons, né, também. Eles têm um tempo das pitons, aquele era o guia, né, explicando. Dentro daquela casinha, elas ficam lá, e uma vez por semana ele solta elas para se alimentarem. A minha atrás de mim estava cheia de. Ali atrás de mim. Eu achei interessante também. Nós vamos ver que tipo isso, assim. Mas ela tá Ela pode. Com cheiro do referente. Ela é construtora, mas não é. É um outro grupo, é parente da. Assim, mesmo grupo, mas não é. Também essa também não é venenosa. Mas as pitas usam grupo na África, na Ásia e na Austrália. Porque as jibós sucuri, o grupo tem nas Américas. Mas é parente, é pergunta pra ele sabe? Eles são muito orientados que tipo de forma que é. Ah, você tem uma rua. É uma anaconda, é piton. A anaconda é a sucuri, que é da América do Sul. E essa aqui é a piton africana. Mas é o mesmo estilo. Ela não é mais de 2 metros. Atrás de mim já tem umas 20 cobras. Deus é pai. Piton. Pipa agora. Não, essa não. É. Claro, mas ela tem dentinhos que ela pode morder. Então, Dentinho, não. aí ela pode. Isso, não tem dentão, ela tem uns dentinhos. Entendeu?
Achando. Mas elas estão bem tranquilas. Assim. A gente estranha eles chegam lá de vez em quando, desse foram que ela foi. Sabe, né? E ainda em Cuidar, tem essa casa que era de um comerciante, descendente brasileiro de abonados, que virou um centro cultural, virou um museu, né, também. Então, virou um centro cultural de arte africana. Então, tem artistas da África toda, arte não, os trabalhos, né? Quadro, pintura, arte. E a casa aqui, dá para ver um detalhe, é em estilo brasileiro, que ele fez também. É, bem colonial, assim. Se pegar a foto lá dentro, assim, eu acho que gosta também. Conexões. É, só o nome dele eu não tenho. É com aquele detalhezinho no meio lá, em cima. São mesclas de. Ah, preciso te falar, essa região, quando sob domínio de Portugal, por pouco tempo, até o meio do século XVII, até 1750. Aí a Holanda, numa guerra com Portugal, tomou conta dos fortes, né? Então, deve ter estilo holandês, e depois a Holanda repassou o tráfico de escravizados para a Inglaterra. Então foi passando por outro. Só que a Holanda tomou de Portugal, depois a própria Holanda repassou então para a bandeira. E depois foi repassado para a França, no caso. Não, é que Gana foi passado para. A Holanda passou para a França, e aqui a França. Não, perdão, Gana, enfim, a Holanda passou para a Inglaterra, e aqui foi a França que dominou. Pessoal. Porque o território africano é assim, né? Posse de alguém. É a força de Versalhes É. dividir. Então, depois a gente seguiu o próximo país, Togo, né? Lomé, que é a capital do Togo. Então, essa pessoa, né? Aqui acho que ainda era no Benin, no caminho, né? Pescador ali, os caras, bem-vindo ao Togo, fronteira. Esse porto aqui, recentemente, o Brasil teve envolvido nesse porto. E foram pegos vários micro-leões dourados num veleiro, foi agora no início do ano. Micro-leões dourados e a arara azul de Lear. Que não é a aranha azul, uma outra arara azul que tem no sertão da Bahia, que só existe umas 2.000. Não é tudo azul. Ela parece aquela arara azul. Ela parece aquela arara azul pantanal, que ela é grandona, só que é um pouco menor. E ela foi muito caçada, porque ela vive perto de Canudos, onde teve até a guerra do Canudos. Né? Teve os paredões de arenito, assim, atrás. Foi pego no Suriname, no ano passado, e quando foram repatriar, sumiram as aves ali também, um depósito do governo, alguém botou. E aqui um veleiro vindo do Brasil foi pego nesse porto aqui, com 1.000 dourados e essa arara só com 2.000 soltos. Então, se eu tirei a foto, e o Togo também fez parte, né, do domínio português no início, também dos escravizados, mas a gente quase não fala nada de Togo, né? Togo quase não existe. Aquele é o nosso motorista simpático. Ou para você lá, Oi, gente, assim, para você alugar um carro e sair. Não, eu poderia alugar, mas aí táxi é relativamente barato, né? Então, e eu esqueci de falar que é bem tropical. Essa região é nós produtores de cacau, produz mais que o Brasil até. Né? O cacau que é da América do Sul foi legal para lá, produz muito, mas também com trabalho análogo à escravidão, né? As crianças. Entendeu? E na beira da estrada tinha muito pé de mamão, muito aipim, mandioca, planta, parece o Brasil, assim. Coqueiro, aipim, o aipim que é da América do Sul, né? O mamão também. Então tinha muito, assim. Só que a gente não vê fome, miséria extrema como a gente pensa em África. Até porque a África, assim, 50 países, né? Mas lá não, tinha muito esse comércio de rua, assim, na beira da estrada, assim, também. É vendendo frutas, vendendo muita coisa. Essa é as coisas lá, assim,
Hoje os vilarejos do Brasil. Tem empresa, mas não. São empresas que têm uma área mais úmida, tem uma análoga à Mata Atlântica, né? Só que o Atlântico da costa africana. E só que mais ao norte, vai ficando seco, né? São savanas, a gente chegou a viajar para lá no Rio pela frente. E depois começa a ter essa área, né? Aqui na faixa, já mais para cima. Não, mas pobreza extrema a gente não viu. E Gana é o país mais rico dessa região. Assim. É o país mais desenvolvido. Né? Mas comparativamente, se você fala de desenvolvido, comparativamente com Temos. Tipo, Gana tem shopping center, engarrafamento já grande, nossa, então muito engarrafamento. Até descobri foto do engarrafamento. Ah, não, essa informação não, mas ela é bem espalhada e eles estão duplicando a estrada, só que a obra é bem devagar. Então, só tem um, o outro lado tem obra. Então, é muito engarrafamento para a gente conhecer a costa da mina onde fica o forte de Minas, né? Chegou um grande engarrafamento. Pode passar. É só para ajudar a mostrar a capital Lomé, a gente chegou meio-dia e parou no meio-dia, né? Então, é só para entender como é, né? Tem praça, é a maior cidade do país. As ruas, como é que são, né? Verdade. Ah, dá para ver a bandeira. Ai, não, cara. Agora foi isso. Mas ela tem a bandeira de topo, tem as três cores também, seguindo esse padrão da bandeira etíope. Né? Que eles ficam meio. Tem detalhezinho da. Vermelho, amarelo. Pode passar, Francisco. Naquele tempo de também motorista para o interior de Togo, essa cachoeira, para quem é do Brasil, né? Essa cachoeira seria um ó, né? Coitado, não tem muita atração. Mas, então, por isso acabam sendo muito divulgado, né? Então, ali é descendo por esse valezinho onde estava essa cachoeira, dá um pouco de água, e ali a montanha mais alta, tem 1.000 metros, que é a mesma altura do Pico da Tijuca. A montanha mais alta do país, e subiu, chegou lá de noite, calculou mal. Então, era fora de televisão, eu estiquei a mão ali. Então, uma para conhecer também um pouco mais do interior. É a mais de uma planície e a montanha de 1.000 metros. Cara, todo mundo tem. Aí a estrada depois de Lomé, Capão do Povo, para, não me engano, acho que são umas 3 horas de carro. Olha o engarrafamento aqui, nessa direita, né? Foi muito engarrafamento. Aqui o rio Volta, o nome dado, esse rio nasce no sul do Saara. Esse nome foi dado para os portugueses também. O rio Volta, né? Cruzando esse rio. E aqui chegando na capital lá, nosso motorista. Aí ele foi o banco de táxi. Pode seguir. Aí no dia seguinte a gente visitou o memorial do primeiro presidente, foi o herói da independência de Gana em 1957. Né? A Gana era colônia inglesa, né? Então tem o memorial. Esse parque, Memorial Park, só era usado pelos brancos ingleses. Os africanos na terra dele não podiam entrar nesse parque. Então, nesse parque foi feito um memorial. Pode passar. Flying and Krugman. Aqui na biologia tinha tem angolanos, um era na Kruma, né, o nome dele. A mãe dele ter dado baseado nesse herói da independência de Gana, só que é na Kruma, botou um N no final. Quatro. É o nome do filho mais velho da Ana. Antônio. O filho mais velho dela. Mas o nome é Do presidente, isso, o herói da independência. Ele. Ali aí a gente fica só brincando com a questão da mão, o guia pediu pra gente fazer. Aqui dentro é onde está o corpo dele, né? Tem o mausoléu dele, né?
O homem da turma, toca a Celina doido. First Prime Minister and President of the Republic of Ghana. A great um grande pan-africanista. Foi passado. Ali, infelizmente, como acontece muito na África, né, teve uma revolta armada dos militares e quebraram a estátua dele ali, não ficou Foi com. decapitado. Ficou capaz. E tinha uns furos de bala, assim, também, né? Aqui fala, a militar, um golpe militar com a polícia danificou. Foi 86. E olha que Gana é um dos países mais estáveis, né? Tanto que se reflete na Copa, né? São bons jogadores também, sempre estáveis. Aí. Atacado, E você? 27, é lá? vandalizado. Maravilhoso. Aí ficou a estátua que sobrou dela como. E dentro tinha a história de vida dele, né? Só que eu não podia tirar foto, aliás. Mas tem toda a história dele interessante. O vilarejo onde ele nasceu, a foto da casa e tal também, dentro desse prédio branco, né? E aqui tem as fotos. Esse foi o guia que mostrou a gente esse memorial, esse parque memorial. Pode passar, passa. Uma coisa que eu achei muito interessante, vários estudantes locais, professores levando, não tirei foto, os dois professores, né? Alguns são professores de escola. Então, eu achei muito interessante né, os alunos iam conhecer a própria história do país e tal, fazendo excursão. Né, alunos fazendo aquela barulheira de adolescência, muito legal. Aí aqui tem, ó, eu não sou africano porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu em mim. Uma frase Sabe se era uma escola pública ou particular? acabei não me perguntando, só falei para os professores. Eu não vi se a educação é poder pública lá também. Eu acho interessante também ter. Só que tem esse era um projeto. Já tá certo, história. Acabei não conversei um pouco com eles, mas não perguntei se a pessoa está. Isso daqui são as coisas. Isso. Eu conversei um pouco com eles. Tem vídeos, mas ficou muito grande. Nossa, eu fiquei conversando, gravando. Só que sim, a gente fazia as coisas. Pode passar. E aqui o restante do parque, né? O mausoléu, né? Então, esse parque só era usado pelos brancos ingleses, né? Os africanos não podiam entrar até que depois da independência. Por esse memorial. Aqui tem um. É tipo um portal, né? Da paz e prosperidade, uma coisa assim. Escrito. E do lado desse parque tinha tá vendo essas arquibancadas? Tem um desfile da independência deles, né? Tem um espaço já pronto para desfile militar. 7 de setembro. Tudo no 7 de setembro. Era em frente desse portão, esse arco que eu fiz. E aí, antes tem um carro Cadillac andando pelo presidente. Tem lá em Brasília tem também um Rolls Royce. Pode passar. Aí a gente foi, aí sim, no Forte de Elmina, né? Que os portugueses deram o nome de Forte São Jorge, foi chamado. E aí no caminho, lá na ponta está esse forte. Ó. E foi a primeira construção europeia subsaariana em 1434, né? Feito pelos portugueses, que depois foi tomado numa guerra pelos holandeses em 1640, 50. E depois eles repassam os holandeses, continuaram com o tráfico. Aí vendendo para o Brasil, inclusive. Era tomar os portugueses, mas o comércio de Eles sempre pessoas. usaram É. iam os negros para serem comercializados. Isso, cara, nesse forte. Eu vou até mostrar a porta. Aqui não tem aquela árvore do não retorno, a porta do não retorno, né? Em alguns lugares na tem a árvore que dá 3 voltas, né? Para a alma deles poder voltar. Essa história. Tá. Foi essa história.
em alguns portos de venda de escravos, também tinha esse. Esse namoro. Como ele nunca mais ia retornar, ele não dá para saber de onde era, eles davam 3 voltas na árvore para a alma dele voltar para a terra natal, ele morresse. Né? Vários morriam na travessia, né? Sei lá, Aqui 2 lá, meses. visita que lá que eles contam isso, que aqui no Brasil eles faziam a mesma coisa. Faziam isso, era um ritual. Não chegava ali. A crítica, justamente, era essa, porque assim, uma das críticas é que com esse apagamento, a história que não vou interromper a história dele, mas assim, é, os próprios ritos fúnebres eram desconsiderados aqui no Brasil, que existia, que chegavam mortos. Mas dependendo do tipo de gente ali, existia todo um rito específico. Isso era, quando chegava morto, mesmo chegando morto ou após, tudo isso era esquecido. Quem chegava vivo fazia esse apagamento de memória que é que se acreditava aqui. E aí, uma identidade nova, os pretos novos. Por isso, os pretos novos. Mas assim, quando foi criado, quando foi construído esse corte, não, já foi para ser comercializado como um ponto de comércio dos estados. Eu acho que no início não. Início de comentos e ouro, por exemplo, como você proposta. Porque não só de unir, né? Só ser aqueles nome árabe. O Islã já tinha chegado até ali, mas ele tem a costa do marfim. Não, a China mesmo era chamada de costa do ouro também, essa região. Então tinha muito ouro aí. Então, primeiro foi só para controlar o território, o comércio, de marfim também. Você tá- Eles tratam todos dessa função para essas relações ainda bem, justamente para essa situação. E interferir nisso, ela lucrando. Inclusive, no movimento de combater o tráfico negreiro, ela prendia os estados, pegava os estados do Brasil e depois revendiam para outros estados. Olha, Ou levavam. já aprendeu uma. Sabe, não foi chegar. Essa frontalidade ou é um livro, patrimônio contexto, bem Deus, é entrada, vai passando. Aí no pátio interno tem essa é a Portuguese Church, né? A igreja portuguesa. Depois dos holandeses foram aumentando. Então, as coisas originais dos tempos portugueses, essa igreja aí, a igreja mais virou um museu agora. Tem um painel sobre a vida assim, de experimentação, vários, essa diferença. Tirando o excesso de pecado do conhecimento. Não, eu não tenho E até aqui no Brasil, né, tinha a igreja dos pretos e dos brancos. Né? Então, cidades coloniais, assim, preto. Aí eles ficavam, no andar de cima, ficavam governando esse pátio interno, e aqui ficavam as mulheres. Então ele apontava, escolhia, né, a guia da menina, meu irmão, primeira foto estava explicando isso. Ele ia lá em cima, ele escolhia quem. Aí eu subia, aí os soldados mandavam subir para servir o governador, a senhora. Você não pensava, era aquela, legal. Ela não mandou foto, mas a que se recusava ficava uma bola de ferro presa, uma corrente assim. Ou a que eram muito indisciplinadas. Né? Aí aqui era tipo uma prisão, né, também disciplinados, né? Aí ela fechou a porta, mostrando o cara. Aí era do pátio externo, né, entrando, logo ficava escuro, né? Ela ficava presa lá dentro, assim, sem luz. E uma acho que era dos homens, das mulheres.
com aqueles soldados indisciplinados também, cara. Também não fechava ali. Podia. Aí, se você tiver memória, sofreram e tal. Pode passar. Aí, na lojinha de souvenir, tinha muitos livros. Comprei alguns livros aí também, muito interessantes. Sobre a repatriação, a história de Gana, né, a escravidão de indígenas, né, local, sei lá, local, né, em Gana, foi escravos, as religiões tradicionais do oeste africano. Isso São muito interessantes. é interessante. Porque nós conhecemos que vieram os escravos para cá, portugueses e indígenas. Então, a escravidão para a gente tem um sentido. Eu gosto da definição. Você tem. Quando foram milhões, deu um vazio no vontade. Assim, talvez tivesse perdido algumas línguas, né, a língua árabe. Né? No Brasil, eu acho que a gente passou, né? Sim. Você tem sentimento de consciência na maioria da população ou é mais assim, que isso realmente aconteceu? Como foi? Com eles, no Brasil, e pela forma fundamental. Fala para eles que aqui o racismo você vai preso, não tem. É diferente, por exemplo, no Vini Júnior, lá na Espanha, agora que estou começando a aprender os professores, chamam ele de. Nossa, foi macaco, um monte de coisa horrível. É porque tinha uma criança, a gente fez essa página no Mortigana, que eu não vi as fotos, uma criança ganense com o Vini Júnior com a camisa, né? Aí achei legal. Aí eu conversei com alguns deles, foi uma surpresa, assim, né? Quando eu falava, não, aqui é prisão da forçada. Se for. Deveria ser. Pois não, tem a lei, né? Não existe. Mas, aparentemente na África não é assim. Não existe lei. Talvez acho que lá não funciona assim, né? No Brasil que nem a Europa tem. Você só para confiança nela. Aqui, você tem uma população branca que tem o preconceito com os negros. Lá você tem a população negra que foi escravizada. Eu acho que essa relação é o sentido do preconceito, o sentido. Nesse sentido, né? Por exemplo, no Brasil, você olhar para uma negra, só a pessoa com uma cor diferente e ela porque ele não é humano, ele isso não é justificativa biológica, ele não é são negros. Dias, essa escravidão, isso, e se a questão do racismo não entra com a gente. Lá você justificava porque você era da área tal, do lado da UNE, e você era de outro lugar. Mas eu fui sério, mas eu achando assim, isso cria um trauma. Se você saber tua etnia, o teu povo, né, se tornou escravo, isso foi tirar da força essa violência de uma população inteira, eu acho que isso cria um trauma. ainda Muito agora. Mas ela já foi sobre essa questão dessas coisas que se justificar. De como eles precisavam disso.
fazer o carro. Mas assim, seria uma ideia bem interessante, que é um outro lado. Que gente queria discutir isso ocidental, assim, essa é uma liberdade com todos. Nossa, Não, você pode comparar. porque tá só que tem Tinha um livro, uma bíblia, tudo sobre ecossistemas, tipo de rocha. É muito pesado, muito. Ela não cabe na bala. Aí eu fui, mas eu consegui comprar e chegou em casa. Meu irmão agora, ele tá morando no Chile. Mas antes ele estava em Cidade do Leste, no Paraguai. Eu comprei alguns livros sobre a Guerra do Paraguai, com a visão do Paraguai, da Guerra do Paraguai, né? Então, só preciso de tempo para chegar. Depois que inventar o tal do Zap Zap. Mas eu acho que isso é uma coisa legal para a gente fazer, de começar a entrar nessa discussão, mas a partir de uma literatura de lá. Por exemplo, eu sendo professor, tudo bem, de ciência e biologia, mas sempre trabalhar essa questão racial com os alunos. Escola pública, eu dou aula em Saracuruna, a Baixada Fluminense, Caxias. Eu tenho muitos alunos negros, né, a descendência, eu tenho, né, para ele mostrar para ele. E, tipo assim, eu nasci em uma família de classe média, branco, seu nome é alemão, eu nunca vou sentir na pele, né, o que eles, vão entrar numa loja, vai ter um segurança colado em mim. Eu vou estar andando na calçada, vai ter alguém tocando de rua com medo de mim, sabe? Então eu tento, né, mostrar que também que a sociedade é desigual, mas que a gente, né, tem que lutar todo dia contra o racismo estrutural que é imanerável, que é a então, infelizmente, né, ou da meritocracia, que fala, não, todo mundo é igual. Não, eu tenho a coisa da vida, eu já saí muito na frente. Eu tenho meu pai e minha mãe casados até hoje, né? Faz 60 anos casados, né? Uma família branca, classe média, estudei para particular, né? Não tinha tiroteio igual na minha casa. É. Então, eu conscientizar meus alunos. Minha escola pública é agora para fazer concurso, eu dou aula de escola municipal, aqui na Ilha do Criador, que eu moro, lá em Saracuruna. Bairro bem periférico, uma cidade periférica. Aqui, ó, a bicha que tinha, né, para controlar o Oceano Atlântico, né? Não lembro, tipo outra construção aqui. Ela estava chegando. Eu não sei se ali eram os holandeses, aqui eram os portugueses. Os holandeses jogavam, um jogava bomba, tiro de canhão para o outro lado, né? Até que acabou sendo conquistado. E aqui, né, eles vivem na peste também, então, do outro lado do esporte, você consegue ver, né? Os barcos coloridos. Tá. Aqui é onde é a porta do não retorno. Tá? Então, esse salão que eles eram mutuados, né, escravizados, né, dentro do castelo, passava por essa portinha, aí tinha o último salãozinho, que tinha até umas velas aqui. Aí era um salão onde ficavam mutuados. Aí no cantinho tinha essa porta aqui, a segunda. Essa porta é aqui, ali é o salão onde eu estava. Né? Tirei de dentro desse cubículo aqui, até botaram umas velas, né, em homenagem aos que morreram, que sofreram. E nessa portinha última, que era a porta do não retorno, que eles eram embarcados na maré alta, essa última foto, é a visão que eu tinha da portinha. Os barcos pequenos de até para pegar os escravizados e levar. É o anal, o barco principal, o galeão para levar. Era a última vista que tinha. Para fim interior. Voltando um pouco para o litoral, a gente foi em outro castelo, Escape Coast Castle. Eu fui pesquisar melhor, a gente não acabou não entrando nesse, a gente só foi em volta, também é patrimônio da Unesco. Ele foi fundado por suecos. Os suecos também se meteram a ganhar dinheiro vendendo pessoas. Era um grande comércio. Então, e depois foi passado para a Holanda, depois para a Inglaterra.
Agora não lembro se o Suécia passava pela Inglaterra. Então, esse forte aí, a gente desceu na praia aqui. E tinha alunos também, ó. Também outro grupo de alunos, né? Aí já seria outra cidade. Do lado, outro grupo de estudantes. Acho que os professores estão com camisa vermelha, todo mundo de azul. Também esse Recon Castle. E como curiosidade, aí uma praia badalada em Gana, em Accra, né, a capital de Gana, né, também a vendedora de água ali, né, a gente carrega muita coisa na cabeça. Como estava cheio de pessoas, muito de roupa na praia, interessante. Né, também eles se divertindo também. Tem mesmo de roupa também. Mas não teve tempo de. Mas Não, então, é uma mistura. Eu acho que perto do litoral é mais cristão, com muita igreja protestante, evangélica e pentecostal, e mais subindo, mais próximo do interior, que é mais próximo. Essa área é mais muçulmana, islamizada. E ainda tem as religiões tradicionais, aí, mas aí engana não tanto no período. Gana, essa região acho que é até mais cristão, que a gente não viu. Tem umas botanas que tem uma grande mesquita, eu ia botar foto do botão. E quando a gente fez um safari na área de savana, norte, aí era quase tudo era islamizado. Tá? E a presença, última curiosidade, a presença brasileira no mercado. Eu gosto de entrar nesse mercado brasileiro, que eles vendem. Então, nossa, meus produtos, frutas diferentes e tal. Nessa dia lá. Desculpa quem é vegetariano, né? Então, melhor. Mas. Então, É isso, é. não tem problema. Nossa, é assim. Se você não é sem legal, é uma aula, uma imersão, assim, não tem explicação. Não. Você poder conviver, né, ouvir com as pessoas, né, então, ver que eles são felizes, né, e tal, né, pelo menos essa área da África, ali, né, então está estabilizado, são democracias, né, então, estão estabilizados, e essa ligação com o Brasil, né, também que a gente acaba sabendo direito, né, tanto que recentemente, a gente, Benin esteve no Brasil com o Lula, né? Eu vi. Foi quando É. Isso é também, acho que eu mandei um vídeo, né? Só quase não aparece na noticiária, né? Também, tipo, sem saber. Então, o Togo, coitado do Togo, né? Só apareceu os milhões dourados foram foram traficados para fora do país e apareceu. Né? É, então, se poder ver, eu quero que a gente tenha mais tempo também para ver no Benin, somente foi o primeiro lugar que a gente chegou, para ver essa influência brasileira. Né? Tem um centro cultural brasileiro, então a gente não teve tempo de ver. Né? De repente conhecer alguém, pessoalmente, alguém desses descendentes dos brasileiros retornados. Seria interessante isso, a gente não teve tempo. Agora, assim, para fazer uma viagem para lá, tem caro, é assim. Não, com muita antecedência, né? Assim, apesar de ser muito perto, se tivesse um voo do Nordeste, seria umas 5 horas de voo. Mas a gente teve que. A melhor opção foi via Paris, né? Air France, Paris, Benin. Depois a gente foi de carro, voltou Gana e voltou Air France de Gana, né? Também. Então, aí são acho umas 5 horas até Paris, espera lá mais 3 horas de conexão, daí mais umas 10, umas 11 horas de voo. Não existe voo direto. Não tem Brasil. voo direto. Mas Não, tem a TAG, que gosta aéreo de Angola, tem voo para Luanda, tem a South African Airways para a África do Sul, né, também. depende muito, né? Mas as conexões não eram muito boas aí, né? E depois se você não vai. Isso.
Ah, comprando na hora. A gente Depois vocês. Se transporte, táxi. a gente acabou ficando em hotéis melhores, né, tal. Essa parte aí ficou meio nova. A moeda lá é o quê? É dólar? Não, é, é tipo uma moeda única que é usada em Togo e Benin, que é moeda única, que ganha outra moeda. Alguns países ali tem a moeda única, tipo eu. A dotação e tal. As coisas não são tão caras. A gente comprou lá na hora um voo de 2 horas, a parte Savana ficou uns 400 quilômetros, né? Pro norte, que a gente comprou na hora numa agência de viagem lá. E o hotel, meu hotel ficou caro, a gente comprou isso na hora, ficou caro. Aí teve um hotel mais caro, do Safari, ou era isso ou a gente não ia. Então, e, e ali o Safari, a fauna foi muito afetada por caçadores. Né? Então tinha leões, parece que tem na área que a gente foi. Parque de Mole. Mole, né? Tem mole, porque é mole. Espalhado em savana, né? Então tem elefantes, né? Hiena. Então, os leões foram caçados exterminados. E você agora está no norte de Gana, na área de savana. Ele é bem diferente. Né? Eles são mais islamizados, né? Dá muita mesquita. Eu não vi fotos, mas coloquei. A gente fez safari a pé também, aí vai guia com uma arma. É bonito. Tem no Facebook do irmão dele, que tem todas as fotos. Não dá pra Aí eu coloquei no mar, umas coisas dela. Mar. Coloquei. Na viagem, coloquei umas coisas minhas, como é que começou a colocar. Olha, isso é mais legal, assim, acho que dá pra gente, é interessante quando você vê uma pessoa como é que foi lá, que viu, né, tirar foto, traz bem com uma visão, é, né, são uma sempre experiências bem bacanas. Nossa, muito bem. E acho que no GNT teve um documentário, não sei se alguém chegou a ver, eles fizeram teste de DNA em 10 brasileiros, viram de que região da África, aí levaram esses 10 brasileiros para ter contato com um pouco, né, e tal. Mas foi horrível esse documentário. Eu acho que no GNT, assim, uns 5, 10 anos atrás, assim, é muito interessante também ver a reação. Aí um dos brasileiros pergunta, vocês deixaram levar o... Vocês foram no rei do povo ali, né, tal. Aí não, vocês deixaram levar o povo embora, né, ser escravizado. Aí não um tempo para responder qual era. Acho que depois de ter, não lembro direito que ele respondeu, mas deve ter falado 10. Foi um erro cometido no passado. E como é que você incorpora essas questões nas suas aulas? Consegue incorporar? Por exemplo, eu mostrei para meus alunos, né, também aproveitei, logo eu cheguei, mostrei para meus alunos discutindo para lá e tal. Aí mostrei algumas fotos, falei desses pontos, falei que a gente tem a maior população que eu da África, eles estão muito ligados à África e tal. Tentando, não sei, a importância dele, né, tal. A importância de você aceitar, né, porque até você vai fazer vai contar a população, o censo. Então a pessoa se autodefine, né? E tal. Então, antigamente, como a pessoa aceitando mais sua negritude, né? Então estava tendo um aumento de negro, pardo, é um termo pardo, sabe? Então, isso é interessante ver. Essa coisa de alisar o cabelo e tal, parecia. Infelizmente, você sabe, ainda tem, né? Esse nivelado, né? Uma empresa, né? Tem a loirinha e a negra, né? Da empresa aceita o que ela quer, né? Então isso é horrível, é uma coisa que eu não vou sentir, eu não vou saber direito, né? Só o relato, né? Eu tento fazer minha parte, chamo. Mas aí você levou as imagens. Tem algumas fotos, eu não mostrei que Aí, não. mas aí tu tem Só isso lá. Ah, não, é que primeiro eu desenhei o mapa da. Porque se eu saísse, pegasse o mapa lá, do CIEP, né? Tudo longe.
Aí eu desenhei o mapa da África, vou falando que países são na África, né? Então eu fui completando, né? Quero ver se precisa de em que país eu estive, né? Aí foi África do Sul, não sei o que, Egito, claro, eles falam Tailândia, um vindo fora, né? Costa Rica, eu falei, não, isso é lá. Aí até que eu jogando, por causa do futebol, né? Também, jogava videogame, FIFA, né? Aí Benin foi mais de pouco, então coitado, não quero lembrar. Né? Mas eu falava, aí Marrocos, né? Então, nossa, eu fiquei impressionado, né? Dos 50, eles souberam os 20, pelo menos, né? Porque eu vi nas redes sociais, né? Quando eles falam para norte-americanos, fica parecendo, em North Carolina. Não, isso não é um país. Nossa, engraçado. Cultural, mas eles se interessam. Né? Acho que são futebol mesmo, sabia? O Cristian, posso mudar de ideia? Pode. Meu nome é Mário Alonso, nós somos do EC também. Como ele faz? Esse também, assim, ultimamente, nos últimos anos, teve a ascensão da extrema-direita, aí, mundial, está acontecendo lá na Europa. E teve um caso do Bolsonaro que ele trouxe, junto com o Olavo, ele trouxe a questão do revisionismo da escravização dos africanos, pelos próprios africanos. Isso, eles adoram fazer isso. E assim, atualmente tem alguns propagandistas na internet e seus historiadores que eles ficam relativizando muito essa história, né? Querendo trazer como se fosse uma possibilidade. Para não questionar, né? Para se questionar se a história é apontada, não é o negacionismo mesmo, o revisionismo histórico. Aí eu queria saber se quando você está apresentando isso, ou se quando você esteve nesses locais, se você teve algum contato com essa visão, com essa revisão da história de que os africanos contribuíram para a sua própria escravização, foram responsáveis, é diferente. Tanto lá quanto aqui, quando você encontra as pessoas, você ouve isso, perguntam isso, se isso está, essa questão te abraça de alguma forma em algum espaço. É um tema polêmico e delicado, né? Você disse que o cara deixou, tipo assim, sem graça. Quando você Não, foi no documentário. Não, foi do- Foi um documentário, esse documentário do GNT, pega uns 10 minutos da DNA. Nossa, excelente. Esse livro aqui, né, eles falam que né, algumas tribos comercializaram, né, alguns povos, né, em guerra, pegavam ovo, então fica parecendo quando o extremo-direito fala isso, né? Não, eles que vendiam e tal, né? O português só dava uma carona, né? Então no Brasil, né? Tem nada com isso, né? Quer se vender. Então, Pega meu barco aqui. então, pode ter um porão aí lotado. É o Uber. Então, caso assim, não falam. Eles falam mais de sofrimento mesmo lá, né? De ficar preso, de andar com uma motinha, de ficar amontoado com um monte de gente, embarcar e ir embora, mas não. Chegou a falar da atualidade. Não sei se de repente volta naqueles livros, nós tem um ali, vamos ver. Não sei se tem um ali que fala aquele escravidão indígena, né? A própria, né? Certo. De repente aquele ali que pode. Ali, ó. Indígenas não. É, Daí se coloca na Bíblia, né? Fala, né? Que o céu, ser escravo, né? O Império Romano tinha escravo. Né? No Egito, isso, né? Como judeu, por exemplo, tinha lá na Chegona, Egito. Então, isso tudo vai ser desculpa, não, eles mesmo. De certa forma, tinha essa relação da escravidão. Tá. Essa linha de produção. Não. Eu acho que ele tem produção, não. É milhões de Esse é positivo. Então, você Replicando, tipo, eles falam. Não, eles não chegam nesse ponto, acho,
Ninguém refletindo. Então, não é isso. Era só para os outros, era isso que eu queria saber, se isso saiu dessa bolha deles, se isso não se viu em algum lugar, se isso tem com a população em geral, se está, né, sendo questionado, não sei. Pois é, porque tipo, esses alunos têm influência de igrejas pentecostais e tal, né? Ali, então, essa coisa que filosofada, né? E tal. Você é também. E que a religião, as religiões batem na filiação do demônio e tal, né? Então, Sim, eu queria prestar convenção, né? Foi bastante ponto. E assim, a maioria dos alunos são negros, mas assim, o racismo ele é tão presente que volta e meia, quando tem uma agressão no bullying, eu chamo de matar, não sei o quê, eles têm que intervir, né? Coisas diretas assim, são negros, mas claro, mas Porque se o racismo ele é estrutural, ele está dentro da sociedade. E o negro está dentro da sociedade. E Então aí- você comete o racismo contra o seu igual porque você não se vê como ele. Exato. E mesmo quando vê, eles sabem que são coisas para ofender. Então, assim, sabe que vai deixar o outro. Então, assim, eles fazem. Assim, é aquela coisa de criança, tipo assim, né? Você tá ali, quer sacanear o colega, vai sacanear de uma coisa pesada e sabe que tá eu tinha escolhendo. pegando tudo adulto já lá. Exatamente. Piada. Assim, é a educação toda. Mas, assim, já aconteceu de ter aulas de surgir alguns assuntos assim, né? E aí, por exemplo, o que eu falo com eles, né, é diferente. Existia, sim, uma colaboração com a escravidão, que eu prefiro chamar de colaboração mais clara, né, de algumas etnias, alguns grupos africanos. Só que são Mas a produção deles, e eles também eram explorados por outras formas e colonizados. E que isso não interfere no que aconteceu no Brasil. Porque a gente não pode julgar se a África participou ou não. Isso para a gente é É assim, irrelevante. é irrelevante em relação ao que a gente passa, o que a gente passou. Porque a história do nosso país, ela entrelaça com essa história, né, mundial, mas é uma história única também. Então, assim, do que aconteceu, do que a gente passou, dos nossos povos, das nossas descendências, de onde estamos até hoje, devido a questões, né, econômicas que geraram. Então, porque, assim, não vou dizer para eles também que isso não existiu, que é mentira, porque eles vão chegar e vão trazer algum dado. E é muito ruim você ficar assim, não, não sei isso ainda para você, não. Um garoto de 12 anos que já está vivendo num mundo de extrema direita, que o pai, né, vota, né, em certas pessoas e tem, né, toda uma configuração. E aí, para você não criar esse conflito, né, é mediar o conflito, não criar mais. Então, assim, ó, existia uma colaboração, mas isso independe da nossa história reflete em outras coisas. E aí você traz para o agora, né, a nossa história, como que isso é crucial para o nosso país. Não só isso, porque, assim, é difícil eles entenderem que nós somos descendentes do que sobrou dessa história. É uma coisa muito estranha, porque eles não conseguem se ver como descendente dessa história. Porque, sei lá, se ficou lá um tataravô, não, todo, parece que é uma coisa que ficou lá atrás, não é para eles agora. Eu sou pertence a isso, né? E eu acho que é Bom, enfim, gente, liberar o